Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para trazer uma aula sobre a Revolução Russa de 1917, que é um acontecimento que se dá aí no início do século XX, no contexto onde está acontecendo aí a Primeira Guerra Mundial. É importante estudarmos a Revolução Russa para compreendermos aí, que essa é uma primeira revolução vitoriosa inspirada no socialismo, certo? Que era uma política econômica diferente das então políticas existentes, que no caso seria o sistema capitalista. Vou falar um pouquinho sobre os antecedentes, certo? Como estava a Rússia antes da Revolução, né? Como era a Rússia pré-revolucionária. Vamos lá então, antecedentes. Primeiro, a gente tem que saber que a Rússia, em 1917, ela era um país absolutista ainda, certo? A gente pode dizer que a Rússia era um dos países mais atrasados de toda a Europa. Ela ainda vivia aos moldes do antigo regime, do absolutismo, não tinha ainda se industrializado, certo? Então era o absolutismo monárquico que reinava na Rússia nesse período. Ela era governada pelo czar Nicolau II, como vocês podem perceber na imagem. Ausência de liberdades individuais. Era um país, como vocês sabem, das ideias absolutistas, sem liberdades. As pessoas não tinham suas liberdades garantidas dentro dessa ideia desse governo absolutista russo, certo? Continuando. Concentração fundiária. Era um país totalmente agrário ainda, não havia se industrializado. Camponeses explorados de forma quase que feudal, né? As pessoas, a maioria da população russa, né, os chamados mujiks, que eram os camponeses, eles eram explorados de uma forma quase que ainda aos bases do antigo feudalismo, que nós já estudamos na época, né, no 7º ano, certo? Então, absolutismo monárquico, ausência de liberdades individuais, concentração fundiária, camponeses explorados de uma forma quase que feudal. Poucas indústrias, como eu já salientei anteriormente, né? E localizadas aí em locais estratégicos do país. E a gente sabe que a extensão territorial da Rússia ela é imensa, então isso não chegava a todo o território russo. Como vocês podem perceber, então, é um clima de extremas desigualdades sociais. Então, eu trouxe para vocês aqui um chart, né, que mostra a exploração do Estado czarista ao povo russo, certo? Ela representa muito bem a Rússia pré-revolucionária aí, próximo do período que acontece a Revolução. Nós temos aqui, essas pessoas que estão acima, sendo carregadas por essas que estão abaixo. Aqui é uma representação de como se caracterizava, como estava a Rússia no antigo regime. Essas pessoas aqui, obviamente, elas são, as pessoas aí da nobreza, no caso russa, e essas pessoas aqui são automaticamente a maioria da população, que são os camponeses, que eram altamente explorados pelo Estado czarista russo. Então, é um clima de extremas desigualdades sociais, de extrema pobreza, onde a maioria da população ela sofria aí os abusos de autoridades do Estado czarista. Então, nós vamos compreender e entender que esses serão os principais fatores que vão levar o povo russo a buscar uma revolução, que no caso vai ser inspirada nos ideais socialistas, certo? E vai ser o primeiro país do mundo, a se tornar um país socialista. Vamos lá então. Continuando aqui a nossa aula, nós vamos falar sobre primeiro aí o início da revolução, como vai se dar. Então nós não podemos deixar de falar da revolução de 1905, que é chamada de ensaio geral. Por quê? Segundo os pesquisadores, historiadores e tudo mais, seria esse o início da Revolução Russa. Seria em 1905 ainda que a gente tem um primeiro ensaio sobre esse movimento que posteriormente vem acontecer. Essas pessoas já estavam ensaiando, essas pessoas já estavam demonstrando sua insatisfação com o Estado czaristas, Elas já demonstravam isso de uma determinada forma. E nós vamos ver a base disso aí. A Rússia, nesse período, ela vivia uma guerra com o Japão, Existia uma guerra que nós chamamos de guerra russo-japonesa. E essa guerra ela trouxe uma crise de abastecimento, trouxe inflação para a Rússia, trouxe greves, e o povo russo não queria, em hipótese nenhuma, que a Rússia continuasse nessa guerra, uma vez que essa guerra ela só trazia problemas para o povo da Rússia. E esses problemas eles caíam sempre em cima das pessoas mais pobres
né, que eram os proletariados, que eram os trabalhadores, certo? Então, em janeiro de 1905, acontece o chamado aí Domingo Sangrento, certo? No Domingo Sangrento, essas pessoas saem em manifestação, né? Elas saem pelas ruas manifestando contra o governo czarista, certo? E assim o governo faz um massacre, né? Massacra a população russa, né? Que estavam manifestando contra os abusos de autoridade do governo. Quando, pessoal, após aí ter acontecido o Domingo Sangrento, né, que é um acontecimento aí que se dá em janeiro de 1905, onde a população é massacrada pela polícia czarista ucrana, como vocês podem perceber aí, né, a gente tem aí um certo descontentamento ainda maior da população russa nesse contexto. Nós vamos perceber que o Domingo Sangrento, né, já era uma manifestação, por exemplo, a manifestação que se dá aí nesse dia, ela já era uma manifestação que demonstrava a insatisfação do povo russo com o governo czarista. Após o abuso de autoridade do governo russo no acontecimento do Domingo Sangrento em janeiro de 1905, essas questões elas vão se acentuarem gradativamente. Isso é muito importante para o desencadear da Revolução. Então é importante que vocês saibam que o Domingo Sangrento, né, que acontece em 1905, ele é a chave aí para o início da Revolução, porque a população vai ficar ainda mais insatisfeita com esse abuso de autoridade. Vamos continuar então agora, né? Eu vou falar um pouquinho agora sobre os bolcheviques, sobre os mencheviques e sobre a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, para que fique mais claro aí os acontecimentos que se dão posteriormente. Vamos lá então. Primeiramente, os bolcheviques, certo? Eram um grupo revolucionário que eles tinham uma ideia de uma revolução mais socialista, com a participação dos operários, de camponeses, né? Ou seja, os bolcheviques pretendiam uma revolução inspirada aí nas ideias comunistas de Marx, né? Eles queriam mais direitos para os proletários, né? Mais direitos para os sovietes, que eram as pessoas aí, os camponeses, os operários e tudo mais. Esse grupo ele é liderado, né, por um partido 100% revolucionário, ou seja, eles queriam fazer uma revolução de todas as formas, entendeu? Eles acreditavam que teriam que mudar as estruturas por completamente e nem que seja a força, isso teria que acontecer de qualquer forma, senão não teria mudança, entende? O líder dos bolcheviques era o Lenin, muito conhecido aí na história. Aí a gente tinha de um outro lado o grupo menchevique, né? Os mencheviques, aqui não vai falar deles agora nesse momento, mas eu já vou abordar aqui. Os mencheviques já eram um grupo mais de pessoas burguesas, de pessoas mais ligadas à nobreza, de pessoas mais ricas. Eles queriam uma revolução mais pacífica, certo? Eles não tinham as mesmas ideias dos bolcheviques. Então são dois grupos revolucionários, os mencheviques e os bolcheviques, certo? Um grupo que representa mais as pessoas mais pobres, os operários, camponeses, certo? Esse grupo sempre aí com ideias mais revolucionárias, enquanto nós temos um outro grupo chamado mencheviques, que era um grupo mais assim, né, representado pelos mais ricos, pelas pessoas mais nobres, pela burguesia, e queria uma revolução assim mais pacífica, certo? Esse aqui é o Lenin, como vocês podem perceber, líder dos bolcheviques. Os sovietes aí eram os conselhos de operários, camponeses e os soldados, que estavam todos inseridos aí nesse grupo denominado de bolcheviques. Vamos falar um pouquinho como estava a Rússia na Primeira Guerra Mundial, né? A Rússia tinha muitos soldados, mas táticas de guerras muito antigas, o seu comando era ineficiente, ela não tinha aparelhagem, certo? O abastecimento dela era precário e isso tudo resultou em quê? Derrotas constantes. Então, a Primeira Guerra Mundial, para a Rússia, a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial só trouxe prejuízos para um país, pessoal, que já vinha sofrendo aí prejuízos há muito tempo. Como vocês podem perceber, a Guerra Russo-Japonesa trazia muitos prejuízos econômicos para a Rússia. E a Rússia ainda me entra na Primeira Guerra Mundial, para a situação piorar ainda. Então, a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial traz uma insatisfação muito grande por parte da população russa,
certo? E isso automaticamente vai fazer, né, com que acelere ainda mais a revolução. Continuando aqui, nós vamos perceber que o czar, né, após essa entrada na Rússia na Primeira Guerra Mundial e após essa ineficiência toda do país, causando ainda mais prejuízos, ele vai perder o controle sobre o país, certo? E não vai ter mais um controle, né, burocrático dentro do seu país. E aí, né, a crise econômica se junta aí com mais de 5 milhões de mortos que a guerra traz, com fome, doenças, e isso traz a deposição do czar em fevereiro de 1917, que é a chamada de Primeira Revolução, que é uma revolução menchevique. Por que uma revolução menchevique? Porque esse primeiro momento a Rússia, né, sofre uma revolução aí aos moldes dos mencheviques, que era aquele grupo mais, né, rico, mais burocrático, mais nobre, certo? Então, em fevereiro de 1917, é instalado na Rússia o chamado Governo Provisório, que é uma revolução menchevique, que é uma fase liberal burguesa. Por que liberal burguesa? Né? Porque é os burgueses que fazem esse primeiro momento. Aí depois é que vem a segunda revolução, que é a Revolução Bolchevique, que acontece em outubro de 1917, aonde que é instalado o socialismo na Rússia. Vamos continuar aqui. Então, nesse período aí, né, nós vamos ter o Lenin, né, que é o líder aí dos bolcheviques. Ele não vai desistir, mesmo que os mencheviques tenham feito uma revolução. O Lenin vai lançar aí as chamadas teses de abril durante esse período que estava o governo menchevique. E essas teses de abril, elas tinham como lema paz, terra e pão, todo poder aos soviéticos. O que isso quer dizer? Né? Que essa revolução menchevique não resolveu os problemas que a Rússia vivia. A população mais pobre ainda estava sendo subordinada. A população mais pobre ainda sofria, não tinha terra, não tinha pão, não tinha paz. Então, todo o poder aos soviéticos era a ideia, aos soviéticos, né, era a ideia de Lenin, ou seja, poder ao proletário, né? Então, vai ser formada aí a Guarda Vermelha de Trotsky, né, que é um exército chamado de Exército Vermelho. E em outubro de 1917, os bolcheviques, liderados agora por Trotsky, que era um outro, né, homem que participava aí dessa revolução, tem seu nome relembrado, eles tomam o Palácio de Inverno, que era a sede do governo, na cidade de Petrogrado, né, e os bolcheviques tomam o poder, e aí a gente tem uma nova fase da Revolução Russa, certo? Isso aqui é para representar a tomada do Palácio de Inverno, aí, né, liderada por Trotsky, e a instalação do socialismo em outubro de 1917. Bom, assim que a Rússia se revoluciona aí na segunda revolução, que é a Revolução de Outubro, né? Nesse caso, a Rússia ainda não tinha deixado a Primeira Guerra Mundial. Então, o Lenin, assim que ele chega ao poder, né, os bolcheviques no poder, que o Lenin, que vai ser o primeiro governante do país aí, ele vai tratar de tirar a Rússia da guerra, que era um pedido da maioria da população, e ele vai assinar um acordo com a Alemanha, né, o tratado conhecido aí como Brest-Litovsk, né? A Rússia sai da guerra perdendo territórios, né, como a Polônia, a Finlândia, a Lituânia, a Letônia e a Estônia. E aí vai começar o processo de socialização da Rússia. Vai acontecer a reforma agrária, né, dividir a terra para todo mundo, né, que é uma ideia aí socialista, nacionalizar as empresas passam a ser estatais, os soviéticos vão controlar as fábricas e o czar e a sua família vão ser fuzilados. Aqui é uma charge, né, uma propaganda bolchevique, né, que mostra aí limpando a Rússia, né, limpando o território desses nobres, desses czares que sugavam o povo russo. Aqui depois da tomada do poder aí pelos bolcheviques, nós vamos ter uma guerra civil que vai durar dentro da Rússia do ano de 1917 ao ano de 1921. Essa guerra civil vai ser automaticamente entre os bolcheviques e os mencheviques, né? O bolchevique representando o Exército Vermelho, os soviéticos, os camponeses, os mais pobres, os mencheviques, que seria o Exército Branco, representando os latifundiários, a Igreja Ortodoxa, os czaristas e as potências estrangeiras, certo? Então, esses grupos que primeiro, né, tiveram apoio não, né,
tiveram uma participação na Revolução. Primeiro a Revolução aconteceu pelos mencheviques, agora eles estão disputando pelo poder, certo? Foi adotada uma ideia de comunismo de guerra, né? E o exército branco, que é os mencheviques, vão ser derrotados. Nesse contexto, com essa derrota do exército branco, instalação do socialismo na Rússia, a Rússia, né, que agora depois vai se chamar União Soviética, que nós vamos ver, ela vai sofrer um isolamento por parte das demais potências. A gente chama isso de cordão sanitário, né? As potências estrangeiras vão isolar a Rússia economicamente. Isso porque ela estava adotando uma política diferente das demais. Em 1921, vai ser adotada a nova política econômica, chamada NEP, que vai ser de 1921 a 1928. É Lenin que vai estar no poder nesse período. Essa NEP era um plano de recuperação da economia russa. No que consistia esse plano de recuperação da economia russa? Primeiro, nós deveríamos introduzir o capitalismo, né, para que a gente pudesse depois socializar. Então, primeiro o Lenin, ele dizia assim: nós temos que introduzir elementos capitalistas, provisórios e parciais dentro da nossa economia, conciliados com a base socialista. Ele dizia o seguinte: era preciso dar um passo para trás para depois dar 2 passos para frente. Ele estava querendo dizer o quê? A gente introduz o capitalismo para a gente recuperar a nossa economia, porque a gente precisa ter coisas para a gente socializar, e depois nós socializamos e aos poucos nós vamos introduzindo o socialismo, certo? Então ele vai começar a recuperar o país a partir dessa política econômica denominada de NEP. Em 1922, o país vai trocar o nome, né? Vai adotar o nome URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e vai adotar essa bandeira, né, que representa aqui o símbolo do comunismo, que é uma foice e um machado, né? A foice e o machado representa a união dos proletários, a união do proletariado. Depois, 1924, Lenin morre, certo? E nós vamos ter uma disputa de poder entre o Trotsky e o Stalin. Trotsky, que era um dos revolucionários, e o Stalin, que era um outro membro do Partido Socialista da Rússia naquele contexto, certo? No final dessa disputa, nós vamos ter como vitorioso o Stalin. O Stalin vai governar a Rússia de 1924 a 1953, adotando uma política totalmente totalitária para ele manter-se nesse poder durante todo esse período. Então, ele vai instalar na Rússia uma ditadura totalitária, ele vai eliminar a oposição. Expurgos, prisões e torturas eram muito comuns nesse período para que ele se mantesse no poder. Então, o stalinismo, que vai de 24 a 53, era uma ditadura totalitária, uma ditadura comunista, certo? E em 1940 ele manda assassinar o Trotsky, porque o Trotsky era uma oposição e deveria ser expurgado para que não corresse risco de perder aí o seu poder sobre o país. Continuando, o Stalin ele vai adotar uma burocratização estatal, ou seja, todo o controle do Estado sobre tudo e todos. Ele vai controlar o ensino, certo? E as comunicações automaticamente. Então, as escolas todas tinham um aparato burocrático de controle do Estado sobre o que se ensinava para os alunos, né? As comunicações, ou seja, as mídias, né? As redes de comunicações eram controladas também pelo Estado. Foi adotado um culto ao líder, no caso, cultuava o líder, o Stalin, né? Que seria o líder, o pai, a pessoa que, né, salvou esse país e era a autoridade máxima, né? Uma ideia aí totalitária, com certeza. Fazia uma propaganda governamental exaltando o Estado stalinista, né? Além de russificar outras nacionalidades, ou seja, né, russificar regiões que não eram pertencentes à Rússia e fazer com que essas pessoas, né, como eu posso dizer, se sentissem partes integrantes deste território, para que assim ele pudesse controlar de uma forma melhor. Continuando aqui, a propaganda stalinista, né, que ele fazia. Aqui nós temos a imagem de Stalin representada, né, à frente aí do povo, juntamente com a parte de trás aí que a gente percebe aqui o território da Rússia, né, o Stalin sendo mostrado como o protetor dos povos, enquanto aqui nós temos uma imagem mostrando o Trotsky, né, como um fugitivo, como um bandido, né, que seria um inimigo do Estado, no caso. Isso tudo para que ele pudesse se perpetuar no poder e manter todo o seu status. Continuando,
A Rússia teve um controle na sua arte, né, que a gente chama de realismo socialista. As artes que eram feitas no país tinham funções didáticas, incentivavam a submissão das pessoas ao líder, ao Estado, eram extremamente nacionalistas, né? O que é esse nacionalismo? É que a pessoa se sente assim, né, na obrigatoriedade de exaltar o Estado, de exaltar a nação, certo? Isso tudo era feito em uma linguagem fácil para que a população assimilasse, entendesse e pudesse ser controlada, certo? Então eles controlavam a população com arte, com comunicação, com educação e tudo mais. Em 1928 a ANEP vai ser cancelada, e aí a gente começa a questão da socialização, né, da Rússia. Essas questões aí mais voltadas para o socialismo. Vou fazer uma aula explicando mais sobre isso posteriormente. Aqui nós temos já em 1928, né, adotadas as ideias dos planos quinquenais, que eram metas que o Estado socialista russo deveria concluir a cada 5 anos. Tinham como base as indústrias, né? Aí nós temos aí, enfim, o socialismo real, que seria o socialismo baseado nas ideias de Stalin, né? Que seria uma planificação econômica, uma burocratização e ultracentralização do Estado adotada mundialmente. Essa ideia já era mais uma ideia mesmo do próprio Stalin. Então, finaliza-se assim a nossa aula. Acredito que dê para vocês entender o porquê aconteceu a Revolução, como aconteceu, certo? E o fim aí, né, com o poder centrado nas mãos de Stalin. Eu vou fazer uma outra aulinha, tá? Que eu vou explicar um pouquinho mais sobre as ideias comunistas adotadas dentro da Revolução Russa, que é as ideias de Karl Marx, e vou explicar um pouquinho mais sobre o termo comunismo, o termo socialismo e diferenciá-los, tá bom? Mas para vocês resolverem as atividades, essa aula acredito que será de grande valia. Fiquem com Deus e tchau, tchau.